a perseguição criminal? Eu acho que não só com o Ministério Público, com a AGU também, as buscas e apreensões. Não, sim, mas como vamos puxar a sardinha para a gente. Como vocês já falaram no começo, a interceptação telefônica, depois que acabaram os cartéis inocentes, é o instrumento mais importante na prova, né? Eu acho que é o segundo. Primeiro é o leniense. Não, então, mas aí a leniência depois que incentivou e começou a ter eficiência, a fiscalização, aí o acordo de leniência virou uma opção viável, segundo a teoria. Mas isso por causa desse incentivo ao Ministério Público na persecução criminal por causa também. Desse instrumento que é a interceptação telefônica. E a possibilidade também, com opções de busca e apreensões, de aumentar a probabilidade de condenação desses cartéis, né? Isto é, a imposição de multas e tal. Então o indivíduo poderia sofrer uma multa, por exemplo, de 500 milhões e ele topa pagar 5 milhões, 10 milhões. Então os resultados, não sei se vocês acompanharam no valor econômico, são excelentes, né? O CAD está com efetividade, inclusive, recebendo menções em revistas internacionais com relação aos resultados desse trabalho. Né? Está com nota 4 de 5, né? 4 de 5, né? 5 só tem... 5 tem o Department of Justice, eu acho que a autoridade da Inglaterra, assim, mas está com nota 4, a nota do CAD subiu. Agora a nota da CA parece que caiu. A da SDE e do CAD aumentaram e a nota do... É que você saiu de lá, Bom, então acho que com isso a gente encerra. Eu acho que o objetivo é mais dar uma pincelada assim, num jogo clássico, tradicional, né? Sensibilizar para o tema. E aí vocês vão ver que várias situações do dia a dia a gente pode usar esse modelo. Né? Tem alguém que conheça mais de direito penal aqui? Já tem alguma outra experiência? Você? Pode falar. Essa questão da delação premiada que me parece também aplicável a esse dilema do prisioneiro, mas também é muito parecido com esse acordo de leniência, né? Ontologicamente são muito parecidos. Certo, a lógica é mesmo, né? Na verdade, quando saiu a lei de leniência, houve uma resistência muito grande. Os tradicionalistas não compreenderam. Eu acho que foi a mesma coisa com a delação premiada. Acho que ainda acontece com a delação premiada, né? Não uma compreensão. Talvez da justiça, porque o problema da delação premiada, você não sabe qual vai ser a recompensa. É o que Pedro colocou. Você não sabe qual vai ser a recompensa. Se você soubesse antecipadamente, talvez você maximizaria aí os resultados, né? Mas você primeiro tem que confessar, deletar e se desmantelar. Se o juiz gostar, é que você vai receber algum tipo de recompensa. Então os incentivos não estão bem desenhados, né? Não foram bem desenhados, que é muito diferente dos Estados Unidos, que acontece nos Estados Unidos, né? Porque lá o Ministério Público, vamos dizer assim, pede, né, na ação, ele meio que delimita assim, a atuação do Poder Judiciário. Aqui não é. Aqui o juiz é que é o dono da pena, ele escolhe qual vai ser a pena e o réu que se sentir prejudicado mesmo tendo feito a delação premiada que corre atrás do prejuízo. Então realmente fica muito complicado, você não vai saber qual que é a compensação. No criminal não existe isenção de pena, então você vai cumprir pena junto com o que você delatou, não fica muito bom. Não fica bom, né? Então os incentivos estão bem mal desenhados. A estrutura é a mesma, mas existe isenção de pena. Acho que até chegar nesse isenção, é difícil de você delatar alguém. Aí não é estratégia dominante, dormir com o inimigo no outro dia, não fica bom. Eu acho que é isso que o direito à economia permite, né? Essa avaliação dessas políticas públicas. Né? O que é o direito criminal? É uma política pública mesmo, não é verdade? Se você não tem instrumentos para avaliar, você não pode desenhar a melhor política pública, né, nessa área, né? E, assim, eu acho que isso aqui, que o direito à economia é interessante, né? Não sei se vocês começam a perceber isso, a gostar dessas ideias, né, do que falamos aqui. Continuando sobre a aplicação também de direito à economia, nosso próximo bloco vai ser a aplicação de direito à economia, a questão do desenvolvimento econômico, né? Passei para vocês aí algumas decisões judiciais, vocês chegaram a dar uma olhada rápida assim nas manchetes, somente essa do bem de família, que o bem de família ainda é um dogma, né? Em termos de jurídicos, que não pode ser ignorado, não pode sofrer nenhuma constrição. Isso não é um dogma para o fiador, né? Como é que é? Isso não é o dogma para o fiador. Fiador do contrato de locação imobiliária. Tem essa exceção, né? Isso aí eu acho uma diferenciação que é razoável. Você não foi julgado legal, não? Não, STF. Inclusive também eu juntei, só para ilustrar, na verdade essa matéria saiu até depois
de que eu tinha juntado a lei do bem de família, acho que a parte, se não me engano, do Código de Processo Civil, né? Especificamente, acho que vocês têm aí também, que fala somente do bem de família, não tem? É a lei 8009. Né? É a famosa Lei Sarney, né? Alguma coisa assim. Ou Lei do Calote, na época foi conhecido como Lei do Calote. Como todo brasileiro tem um imóvel, né? Bem provável. Na época foi chamado Lei do Calote. Eu juntei também. Assim, eu acho que merece uma reflexão bem interessante. É uma boa decisão essa do STJ? Quais são os incentivos que ela cria? Quais são os problemas que ela cria? Né? Eu acho que com aquilo que já discutimos aqui, é possível que vocês façam aí algumas considerações. Gostaria de ouvi-los aí. Eu fui até ontem para uma palestra de um ministro, por isso... De novo, Thiago? Você não trabalhou ontem não, rapaz? Não trabalho. Tô de olho em você lá, viu? Eu sempre quero me qualificar para prestar uma mudança. Aí, ó. E lá ele falava, lá justamente isso, dessa questão aí desse princípio de economia, quando ele falou que agora, com as reformas, cada recurso é uma sucumbência diferente. Ah, excelente, mas então, muito se agravou de um indeferimento de prova, ou então de uma liminar deferida, você gera sucumbência no agravo, gera sucumbência você aumenta os custos, né? Você vai gerando sucumbência para cada recurso. Eu achei assim, bem interessante, realmente, nessa questão que vocês falaram lá, desistindo essa coisa. Eu, inclusive, sobre isso, eu estava vendo a entrevista da nova ministra da STJ, a doutora Galotti, né? Onde ela dizia, eu espero que a população, os advogados com melhor formação, evitem levar questões menores para o Poder Judiciário, para não aumentar tanto a demanda judiciária. Eu falei, amigo, me desculpa, ela está precisando estudar um pouquinho de direito e economia, porque se for depender das pessoas, não vai acontecer isso. Vai depender dos incentivos que você crie para que chegue a esse ponto, tá verdade? Então não tem jeito. E as alternativas. Desenho de incentivos de uma maneira geral, né? Incentivo e custo. Custo. Então, bom, bem lembrado, Thiago, essa questão. Essa questão de penhorar casas de alto valor para pagar um de valor menor, isso estava no projeto do CPC, que falava justamente isso, casas de alto valor, assim, mas não sei, acho que 100 mil salários mínimos, coisa assim, um valor desse. Era 1.000, aqui no Tá aí, tá? Era 1.000 salários mínimos. Isso foi vetado, isso eu escutei, né, salvo engano, tá naquele livro Honoráveis Bandidos, Palmeiro Dória. Quem vetou isso aí, que eu ouvi dizer, e parece que tá no livro lá também, foi José Sarney, porque senão ia penhorar um banco do amigo dele, que é o dono do Banco Santos, que ele ia penhorar uma casa dele milionária, no bem que ele tinha, então ele vetou. Quer dizer, por um caso concreto, individual, ele jogou por água abaixo aí uma das poucas esperanças aí de acabar várias execuções aí. Certo, interessante. É muito complicado, realmente, enquanto a gente tiver vontade política, vai poder fazer pouca coisa. Né? Ele tirou o dinheiro dele do Banco Santos um dia antes da quebra. Foi, Pra casa, né? Só ele conseguiu fazer. É bom que assim, a gente já começa com esses conceitos básicos de direito e economia, a visualizar como isso se reflete no mundo jurídico, né? Não sei se... Parece que todo mundo já começa a ver isso, né, muito mais claramente, bem interessante. Nossa próxima apresentação, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre direito e desenvolvimento. Aplicação também de alguns princípios do direito e economia. Direito e economia vocês podem também traduzir, é muito traduzido como análise econômica do direito. É sempre um problema a internalização de alguns vocábulos estrangeiros, Law Economics. Mas me parece que no Brasil está se consolidando, principalmente depois da tradução do livro do professor Kutter, Direito e Economia. Acho que ficando afastado um pouco mais da análise econômica do direito, né? Eu particularmente eu prefiro muito mais a denominação, porque eu acho a outra, a denominação de análise econômica do direito muito restritiva e muito fica parecendo que tudo está... Que a economia está totalmente abarcando o direito, assim. Eu acho que é um pouco restritiva essa denominação. Eu prefiro essa direito e direito e economia, né? Me parece que começa a se consolidar. Fazendo só uma comunicação aqui,
nós somos membros da Associação Brasileira de Direito e Economia, mas não fazemos nada, né, Pedro? E vamos ter que pagar agora o boleto que o CATEP mandou pra gente. Na verdade, a gente está fazendo só esse curso aqui de divulgação, já é um trabalho mesmo, que é um trabalho da associação também, né? No dia 20, 21 e 22 de outubro, vai ter em Belo Horizonte a 3ª Conferência Anual de Direito e Economia. Sempre de começar com a piada, uma pequena história. Lá na minha cidade também, esse aí não é folclore político que eu tenha lido no Sebastião Neri, não. Esse aí foi verdadeiro. Tinha um candidato a vereador que não tinha nada o que dizer, disse para a população: olha, gente, se vocês votarem em mim, eu tenho um projeto, mas é tão bom, que eu não vou dizer para vocês não, vocês vão ter que votar em mim primeiro. E aí, o que é que vocês acham que aconteceram? A população votou nele ou não? Não, é verdade mesmo, isso não é brincadeira não, estou sério mesmo. Essa brincadeira, ela é interessante para introduzir a gente num tema que... Só fazer um comentário, acho que seria mais interessante ele ir nas portas do cursinho, né? Não, sim, mas como dentro da Universidade Federal ninguém sabia também que ele era vereador e que tipo de lei ele fazia, ele conseguiu e juntou um monte de gente. Não, interessante, porque o cara que já está lá na universidade não tem um incentivo de... Esse é o problema chamado desconfiança recíproca, né? Que é um problema bem interessante em termos de geração de negócios para realização contratual. Isto eu não confio em você, ou não confio o suficiente para fazer um negócio com você, porque você pode deter uma informação que eu não tenho e você talvez não queira passar para mim. Ou eu tenho, de repente, capital, você tem uma informação, que é o problema aqui específico. Essa sua informação pode ter um valor, né, para mim, mas você não vai me mostrar a informação enquanto não tiver o meu capital. Aí fica esse problema. Você desconfia de mim, eu desconfio de você. Se você me disser o que sabe, você vai perder o valor daquilo, que você me disse. Se eu te entregar o dinheiro, como eu não sei o que é que você vai fazer com ele, não sei se a informação que você tem vai me gerar mais valor, eu também não tenho incentivo para passar o dinheiro para você e fazer um contrato com você. Então esse é o problema, o chamado problema da desconfiança recíproca. Eu pergunto a vocês o seguinte: vocês se interessam por bibliografia ligada a desenvolvimento econômico, crescimento econômico, essas discussões que falam sobre por que um país progride, por que o outro não, por que os Estados Unidos se desenvolveram, por que o Japão cresceu muito depois da Segunda Guerra, se enriqueceu, ou por que o Brasil ficou um pouco para trás aí de alguns anos, ou por que a Argentina empobreceu, que era um país quase desenvolvido no início do século passado, e hoje é um país em desenvolvimento. Vocês interessam por essa geografia? E assim, o que é que vocês conhecem e podem me dizer de mais interessante que vocês já tenham lido sobre isso? Quais as teorias que explicam esse tipo de diferença entre o desenvolvimento dos países? Me interessa, eu cheguei ali um tempo atrás, o livro do ex-presidente do Banco Central, Maílson, da não? Maílson. O futuro já chegou, né? Mas é uma leitura um pouco pesada, sabe? Eu comecei a ler, parei na metade, não gostei, achei muito pesado. Naquela época eu estava estudando para concurso, não gostei. Então deixei para lá, mas alguns artigos também aí do... O pessoal não gosta muito dele não. Eu não, mas é porque ele escreve na Carta Capital. Mas o Delfim Neto, artigos do Carlos Lessa. Eu sempre estou procurando ler, mas a gente tem uma leitura muito utópica, né? Nada de... Muito sistemático, né? Sobre o assunto, nada né? como linha gerais. Esse é um assunto intrigante realmente, né? Você tem, assim, do ponto de vista da literatura internacional, as pessoas que... o David Lenz, que é também um dos fundadores da Direito e Economia, o Robert Solow, cada um com uma abordagem diferente. Tem alguém que diz, por exemplo, que a educação é extremamente importante para o desenvolvimento do país. Ok. Mas aí você tem
a história dos países socialistas, do socialismo real, que conseguiram resolver o problema da educação, mas de alguma maneira não conseguiram resolver o problema do desenvolvimento. Aí tem o David Landes, sei lá, até uns 20, 30 anos atrás, dizia, não, os países abaixo da linha do Equador, por questões absolutamente ligadas à geografia, estão condenados ao subdesenvolvimento, por questões de doença, por questões de fraqueza do solo, isso, aquilo outro. Aí vem, aí vem os países asiáticos, os tigres asiáticos, e contradiz tudo isso, né? Coreia, Taiwan, Singapura, até mesmo o Brasil, Austrália, até mesmo até mesmo o Brasil também. Acho que a gente começa também a contestar esse tipo de... parece também que o David Landes já superou essa teoria. De forma que a teoria de desenvolvimento econômico ela é muito complexa e ninguém consegue explicar de fato por que os países... que a pessoa firmava o contrato com a Caixa Econômica e no mês seguinte... Não pagava. Já estava na justiça questionando. Pagava só a primeira e no mês seguinte já estava na justiça questionando. Esse processo demorava anos. Foi feito mutirão na Justiça Federal, entre juízes substitutos, claro. Não, eu simplesmente tenho um amigo, eu financiei um imóvel há muitos anos atrás, o cara morou 10 anos no imóvel da Caixa Econômica sem pagar um centavo. E nesses 10 anos eu paguei o meu religiosamente. Ele, por sorte, conseguiu ser despejado depois de 10 anos. Imagina, esse tem cabimento no negócio. O que a Caixa Econômica argumentava, falando dos juros abusivos que ele citou, é que justamente porque a efetividade do contrato era baixa, assim, a inadimplência era alta, a litigiosidade desses contratos de SFH era alta, o processo demorava muito, que os juros tinham que ser altos porque pagava a conta quem era adimplente. Isto é, eu tinha consciência de que eu estava pagando o imóvel do meu vizinho, tá entendendo? Esse exemplo que vocês têm aí do STJ, essa decisão judicial, é uma decisão que antigamente, antes do plano, foi mais ou menos 98 por aí, o dólar estava muito baixo, né? As taxas de juros internacionais comparada à do Brasil, à época era muito mais baixa do que hoje. Talvez as taxas internacionais fossem de 6% ao ano, no Brasil naquela época era de 25% ao ano. Aí os bancos tiveram um incentivo de buscar dinheiro no exterior e emprestar no Brasil, né? Fazer essa arbitragem de taxa de juros. Para diminuir o risco deles e compartilhar o risco com quem estava tomando o empréstimo, eles emprestavam com equivalência em dólar. Isto é, de fato, eles transferiam o risco cambial para o tomador do empréstimo. Mas o tomador do empréstimo, em compensação, também tinha a garantia de que não ia pagar juros altos do mercado brasileiro, mas pagar basicamente com referência a juros mais baixos do mercado internacional. Vocês estão compreendendo? Uma cara outra assim, algo muito simples, tá entendendo? O banco jogava o risco para o tomador, mas em compensação o tomador tinha um excelente benefício, isto é, a taxa de juros interna à época chegava, sei lá, 60%, 80% ao ano para financiar um carro, no entanto o cara pagava, sei lá, 10%, 12% ao ano para financiar um carro. Então era um negócio excelente. Ok, aí veio a crise cambial de 99, né? Houve uma inversão, isto é, o dólar subiu bastante, aí os tomadores foram para a justiça. Não, agora eu não posso pagar em dólar, eu não posso suportar esse ônus excessivo, essa onerosidade, né? essa imprevisão, porque aconteceu isso, agora eu estou empobrecido, não posso, vou enriquecer mais ainda esses banqueiros, não é verdade? Aí o STJ, que verdade, coitadinhos, né? Vamos dividir esse negócio aí. Vamos pegar essa onerosidade ao meio, jogar 50% pro tomador e 50% para o banco. Você sabe o que aconteceu com esse mercado? Desapareceu. Não existe mais esse mercado. Então hoje, por exemplo, o dólar no Brasil está estabilizado, há pelo menos, teve aquela crise, deu um repiquezinho, mas caiu logo, pelo menos 3 anos e meio, 4 anos, né? O dólar com variação muito pequena. As taxas de juros no Brasil ainda são altas comparadas ao exterior. Poderíamos hoje estar tomando empréstimos em dólar
pagando taxa de juros próxima do mercado americano, só com os custos, o lucro do banco, alguma coisa muito pequena. No entanto, não existe mais esse mercado. Vai no banco pedir um empréstimo em dólar, não vai ter. Talvez tenha, aí sim eu faço um ressalvo, talvez tenha para grandes tomadores, mas aí já são contratos sofisticados, né, que envolvem coisas do mercado financeiro incompreensíveis para pessoas comuns igual a mim. Talvez o colega ali compreenda esses swaps cambiais, né, esses hedges, essas coisas todas que as grandes empresas podem de alguma maneira buscar esses recursos mais baratos no exterior. Mas a média empresa não pode pegar esse dinheiro, eu não posso pegar esse dinheiro, você não pode pegar esse dinheiro, porque o STJ, com sua decisão, acabou com esse mercado para a gente. Acho que o mercado, de um modo geral, tinha essa informação de que... Eu que não sabia, o banco sabia que eles iam valorizar. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que o efeito prático dessa decisão foi matar esse mercado. Né? Na época também vários bancos perderam dinheiro, né? O próprio Fonte Cidadão foi um deles que foi à lona basicamente por isso, né? Então, uma sociedade, segundo esses autores, que não respeita contratos, é uma sociedade que fica somente no financiamento relacional. Então a possibilidade dessa sociedade inovar em termos tecnológicos, crescer economicamente, diminui. Isso dá importância do direito contratual. Aqui é importante dizer que, para o direito e economia, os contratos privados não é o melhor espaço para se fazer justiça social. Esse é um postulado do direito e economia, é um postulado mesmo. Claro, nem sempre os contratos podem ser cumpridos, não é verdade? Pode ser ineficiente, muitas vezes, o cumprimento dos contratos. Eu não vou entrar nessa seara porque, primeiro, não domino todas as técnicas de quando um contrato é ineficiente, de quando ele pode ser anulado ou não com base no direito da economia. O Kutter trabalha isso detidamente na parte de contratos. Acho que quem comprar o livro do Kutter poderá se aprofundar. Mas com relação a esse postulado do direito da economia de que os espaços contratuais entre as pessoas, entre os agentes econômicos, não é o melhor espaço para se fazer justiça social. Fazer justiça social se faz com outras políticas públicas que não dentro do espaço contratual. Né? Porque quando você tenta fazer dentro do espaço contratual, você pode resvalar esses problemas para o resto dos contratantes, para o resto da sociedade. Então o resultado pretendido pode ser outro que não aquele que você queria. Você pode às vezes estar imaginando que está fazendo justiça social dentro daquele contrato, no entanto você está prejudicando o mercado inteiro, está às vezes trazendo prejuízos para a sociedade. Você está às vezes não permitindo que aquela sociedade se desenvolva economicamente. Só um comentário, na verdade é uma justiça social falaciosa, né? Porque, por duas razões, né? Primeiro porque é uma justiça social que é aplicada ao caso concreto, portanto não é social, acaba sendo mais individual que social. Segundo, porque é uma justiça social com uma ótica de curto prazo, e não com uma ótica de longo prazo, porque no longo prazo acaba tendo um efeito contrário. Né? Nós tínhamos uma parte especificamente sobre isso. Eu estou percebendo agora que eu vou ter que pegar justamente essa parte aqui de contratos e já passar essas ideias, essas discussões que eu tinha colocado já na parte de contratos, que já é 11 horas, a gente tem que falar daquela parte do judiciário rapidamente, né? Então vou ver se a gente já adianta essa discussão. Tem um exemplo, por exemplo, dos contratos de aluguéis. Não sei se vocês lembram o que acontecia com o direito imobiliário brasileiro nos anos 80. Era absolutamente impossível você despejar o inquilino. Então o que acontecia com esse mercado? Matou esse mercado, as pessoas não compravam para alugar. Precisou, depois de muito esforço de convencimento, de mostrar ao legislativo de que aquela política prejudicava o mercado de aluguéis. Muito pelo contrário, tornavam os aluguéis mais caros, ou as pessoas não construíam ou não compravam imóveis para alugar, ou aqueles que tinham imóveis deixavam fechado e os centros das grandes cidades, né, entravam em processo de degradação, porque as pessoas preferiam largar lá o imóvel do que alugar. Depois mudou a legislação imobiliária e foi aumentando os direitos da pessoa detentora do imóvel e diminuindo o dos inquilinos.
De forma que agora, com a última lei do inquilinato, essa relação ficou bem mais interessante. Isto é, hoje é bem mais fácil você despejar uma pessoa que está devedora dentro do imóvel. Isso, de alguma maneira, também pode justificar a busca de pessoas por imóvel como investimento para alugar. Talvez alguns de vocês aqui até já tenham uma kitnet, um pequeno imóvel que compraram com a intenção de alugar. No passado, isso era absolutamente impossível para as pessoas fazerem isso, porque o judiciário era garantista demais com os inquilinos, isto é, na visão dos juízes, eles queriam fazer justiça social, mas quando faziam isso, no fundo, eles faziam injustiça social, porque diminuíam a oferta de imóveis. Quando você diminui a oferta, o que é que acontece? O preço sobe, não é verdade? Tudo mais constante, o preço sobe. Então, esse mercado de aluguéis, por exemplo, é um mercado bem interessante sobre essa questão do descumprimento contratual, a questão do mercado do sistema financeiro de habitação, lembrado pela colega, era outro, né? Agora está um pouco melhor também já, né? Esse mercado de financiamento, né? Mas se o judiciário não ficar alerta e começar a proteger demais quem está tomando esses empréstimos, por exemplo, aqui em Brasília, eu acho particularmente o preço dos imóveis muito alto, né? Então, se as pessoas não tomarem cuidado, vão ficar endividadas, vão ficar sem condições de pagar esses imóveis no futuro. E se essas pessoas forem protegidas demais, o que vai acontecer? Vai ter uma crise severa aqui, né, nesse mercado imobiliário de Brasília, e isso pode até matar os financiamentos futuros. Eu lembro que eu fiz um cursozinho nos Estados Unidos, em 2005, eu tomei um susto, rapaz. Saí de casa, no apartamento que eu morava, e eu vi um cara puxando o carro do outro, na marra, tá entendendo? E o cara saiu na porta desesperado, dizendo que estava levando o carro dele, aquele negócio todo. Eu não entendi aquilo. Eu cheguei lá na escola, né, na George Washington, e perguntei. Aí o cara foi me explicar: nos Estados Unidos, lá na Virgínia, onde você está, porque eu estava em Washington, é como aqui, está uma cidade satélite, como se tivesse ali em Goiás, né? Estava na Virgínia, lá na Virgínia a lei permite que se você não paga o carro, né, um financiamento depois de um certo período, permite que você contrate, que o banco ou a financiadora contrate uma empresa especializada em recuperar esse carro, tá entendendo? Que sequestra o carro, leva para o pátio, ok, então vamos discutir agora, mas o carro já está aqui, tá entendendo? Isso permite que as taxas de juros para financiamento de carro nos Estados Unidos sejam muito baixas. Estou lembrando aqui o caso dos Estados Unidos, em que alguns estados permitem que você retome o carro na marra, né? Tem um nome para isso, né, Pedro? Eu não lembro o nome, mas normalmente, acho que eles já viram também filme, né? Aqueles caras parrudo, bigodudo, com aquele tronque que às vezes com rifle dentro do carro e vai lá e tira o carro do outro. Pra gente soa bastante estranho, não é verdade? Mas, poxa, comprar carro nos Estados Unidos, as taxas de juros são muito, muito baixas. Porque a possibilidade de retomada por parte do financiador é muito fácil. Então, esse também é um elemento importante. Isto é, se as taxas de juros não são exclusivamente uma variante de política monetária e de política fiscal, mas também uma variante de como os contratos são cumpridos naquela sociedade. Então, quanto mais o Brasil cumprir os seus contratos e facilitar o cumprimento dos seus contratos, menor será a taxa de juros real para a população. Logicamente, a gente que tem um salário certinho, todo mês, companhia limitada, seria excelente se tivéssemos taxas de juros mais baixas. Eu acho que eu já teria comprado mais um imóvel, você já teria comprado mais de um imóvel, mais de um carro bacana, né? Porque as taxas de juros são baixas, né? Se forem baixas. Mas, por enquanto, em minha opinião, ainda não é. Por quê? Porque o nosso cumprimento do direito contratual ainda é baixo. Dito isto, voltando aqui à questão da inovação e do crescimento econômico, o que precisa ter aqui? Precisa ter direito contratual que defina a forma de cumprimento dessas obrigações. Aqui, normalmente, a pessoa que tem a ideia procura ou um banco, normalmente um banco de investimento, ou aquilo que nos Estados Unidos chama de venture capitalists. São os capitalistas, pessoas que têm dinheiro, são ricas,
que buscam empresas que têm potencial de crescimento. Isto é, são pessoas que de fato compram ideias e compram riscos, porque normalmente essas empresas iniciantes têm um risco mais elevado. Então o que acontece nesse momento? Nesse momento é quando aquela pessoa que comprou a ação comprou uma parte do Google, quando o Google tinha 2 anos de funcionamento, 1 ano, 2 anos de funcionamento. Foram as pessoas que hoje ficaram bilionárias porque investiram no Google quando ninguém sabia que negócio era aquele, se aquele negócio ia dar certo ou não, tá entendendo? Ou investiram na Amazon, ou mesmo na Microsoft, sei lá, quando ela tinha 3 anos de funcionamento, quando estava lá o Bill Gates, mais um amigo, mais uns conhecidos e um pessoal. Então, é nesse momento que aparece esse financiamento chamado financiamento privado, né? Aí, para isso, você precisa ter uma excelente legislação contratual e uma sociedade que cumpra de fato os contratos, porque se o negócio der certo, todo mundo se dá bem, tá entendendo? Então, como, por exemplo, o Google deu certo, as pessoas que compraram cotas da empresa Google, ou ações, principalmente cotas, né? Nesse momento ainda são sociedades fechadas, cotas da empresa Google nesse momento ficaram milionárias. Só que, passado esse momento, em economia também é importante o seguinte: quanto maior o risco, maior o ganho. É um princípio básico da economia. Quanto mais risco você assume, maior a probabilidade de ganho você tem. Então as pessoas que entraram aqui, no negócio aqui, entraram com muito risco, não é verdade? O pai do Bill Gates, o amigo do Bill Gates, o vizinho do Bill Gates, todo mundo entrou aqui com muito risco. Chegou aqui, a empresa já tinha 1 ano, 2 anos, aqui já diminuiu um pouco o risco, né? Mas mesmo assim, aqui ainda tinha muito risco esse negócio, né? A empresa só tinha 2 anos, ninguém sabia se aquela ideia ia dar certo ou não. Para você dar o passo seguinte, isto é, aqui nós temos que ver a evolução dessa empresa como se fosse a evolução da própria economia de um país, da economia dessa sociedade. Então, para dar o passo seguinte, você precisa de financiamento público. Financiamento público aqui é financiamento no mercado acionário. É basicamente, não sei se é uma boa tradução, é porque nos Estados Unidos eles chamam as empresas de sociedade anônima de empresas públicas. São empresas que buscam no público recursos para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, quando chega nesse momento aqui, aí sim, aí já está, a empresa já tem 4, 5 anos, já está bem estruturada, todo mundo sabe que aquele negócio tem potencial, aí entra um banco de investimento que vai fazer que no Brasil chama-se de IPO, né? Ou IPO, né? É a tradução. Como é que é? Initial Public Offering. Isso. Aqui chama-se oferta pública de ações, que é a tradução, né, brasileira. Então, esse chamado financiamento público, que na verdade é financiamento privado, né, das pessoas. Nesse momento é quando já tem um desenho das possibilidades econômicas daquele negócio. Isto é, já entraram os economistas, já entraram os engenheiros e disseram, olha, essa empresa aqui, Microsoft, tem grande possibilidade de crescimento. Aí procura quem? Procura os fundos de investimento, procura os fundos de pensão, né? Pessoas com maior capital e possibilidade de investimento com maior risco ainda. Aí essas pessoas compram ações da Microsoft, ok? Aí sim, é o que permite de fato a Microsoft se mundializar rapidamente. Isto é, uma empresa que tinha, sei lá, 5 milhões de reais de capital, passa a ter 200 milhões de capital. Lógico, nesse primeiro momento, ninguém sabe o que vai acontecer com a Microsoft. Essas pessoas que compraram essas ações, esses fundos de investimento, esses bancos, ou mesmo esses venture capitalistas, que pode ter aparecido aqui também ainda nessa terceira fase, seguram essas ações. À medida que a empresa vai crescendo, à medida que a empresa vai se desenvolvendo, eles também começam a realizar lucros, né? Eles começam a vender parte das suas ações. Nesse momento é quando, de fato, acontece a explosão da empresa. Deixou de ser um negócio de garagem há 5, 6 anos atrás e
e passou a ser uma empresa mundial 6 anos depois. Mas para isso você precisa ter leis, né? Leis aqui, entenda, eficazes no sentido de instituições eficazes, decisões judiciais eficazes que garantam direito comercial, direito de mercado de capitais. Isto é, que garantam que Bill Gates não vai, depois de recebido os 200 milhões aqui do público, né, dos fundos de investimento, dos fundos de pensão, que ele não vai se apropriar do recurso dessas desses fundos, né? E a certeza de que aqueles fundos poderão se desfazer e buscar na empresa aquilo que lhe pertence. E a certeza também que se essa empresa consolidada, o Bill Gates, como conhece do negócio e é o administrador, pode ser o administrador do negócio, não vai começar a roubar a empresa, né, em detrimento das pessoas que investiram aqui, que investiram aqui, que investiram aqui. Então, para isso, você precisa ter uma lei que regulamente o mercado de capitais e que, de fato, seja aplicada de forma adequada. Eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, tem passado por esse processo. Não sei se vocês percebem isso ou não. O que é que vocês acham? Nós estamos aqui somente, estamos aqui ou já chegamos aqui? Isto é, se chegasse alguém com uma empresa com 2 anos e meio, 3 anos de funcionamento, aí o professor da UNB, um pesquisador da Embrapa, falasse, qual é o seu nome? Clara, compre, por favor, ações, esse é meu plano de negócio, essa empresa está funcionando assim, estou lançando ações, você vale 30 mil reais, 30% dessa empresa. Você compraria? Dando o plano de negócio? Hoje não, né? Tá claro, não. Existe um investidor assim, particular, individual, tem começado a ir para a Bolsa de Valores, mas acho que só para as empresas maiores. Consolidadas, né? Petrobras, Vale, Embraer, essas empresas que têm. Você só investiria numa etapa absolutamente seguinte, aqui na 4, 5, né? Se por assim imaginarmos, na verdade. Isto é, empresas absolutamente consolidadas, né? Quando ela já ganhou a confiança desse, ganhou a confiança desse, ganhou a confiança desse, agora você vai para lá, né? Quando chegar aqui também, o retorno desse capital é menor, né? Bem que pode ser pequeno, você pode até perder de alguma maneira, aí já entra de fato no outro momento. Alguém, assim, pode dar alguma contribuição? Alguém entraria aqui, por exemplo? Já existem exemplos, né, concretos de empresas, principalmente na área de tecnologia, né? Que isso ocorre no Brasil e depois eles conseguem fazer suas ofertas públicas e seguir esse cronograma. Mas como a ideia que você está falando, a maior dificuldade é a questão institucional mesmo, a segurança de instituição, para que todos os tipos de empreendimento, e não só esses ligados à tecnologia de informação e informática, consigam adentrar o mercado por meio dessa cronologia. Aqui, deixa eu ver aqui que a gente pode falar mais. Eu acho que o Brasil tem feito um esforço muito grande nesse sentido. Um esforço de melhorar seu poder judiciário, na verdade, muito grande. Um esforço de melhorar as decisões judiciais, no sentido de maior previsibilidade. Talvez a qualidade delas ainda nessa área não seja melhor, mas começa a aumentar a previsibilidade. O Estado brasileiro, por meio de instituições como a CVM, Banco Central, também tem se esforçado muito no sentido de reduzir os espaços de atuação que prejudiquem alguns dos agentes nesse processo. Ontem o Pedro falou da questão do agente principal, que é um problema que ele aparece em todo esse momento aqui, mas ele é muito mais evidente aqui. Quando as grandes empresas de fato se consolidam, elas passam a ser administradas de forma profissional, isto é, por pessoas contratadas no mercado. Então essas pessoas, de alguma maneira, elas têm mais informação, que é um problema da simetria de informação, do que nós aqui que estamos simplesmente comprando uma açãozinha na bolsa, um fundo de investimento. Então essas pessoas temos que tomar cuidados com elas, porque elas podem passar a mão no nosso bolso. Isto é, elas podem trabalhar a favor delas e não a favor das empresas. Então, a CVM tem buscado regulamentações
no sentido de aumentar, qual a palavrinha mágica aí que vocês já ouviram? Aumentar a transparência, eficiência. Eu acho que as duas palavras se juntam, é o que eles chamam de governança, né? Aumentar a governança das empresas, que é para a governança corporativa, que são vários cuidados, todo um sistema de incentivo desenhado para evitar que o agente passe a mão no bolso do principal. Aqui algumas frases assim de efeito, né? Os direitos de propriedade, que é aquele primeiro, refere-se aos direitos referentes ao poder de consumir, transferir, obter renda. Pode passar. O relacional, volta aqui, Pedro, é aquele que eu falei: dinheiro de amigos, família, negócio, ainda no início, informação privada. Financiamento privado é o segundo momento, é dinheiro de crédito de bancos, agentes para administrar o negócio, informações, foi espalhada, mas não é tão privada ainda. Aqui tem volta aqui, Pedro, por favor. Tem um fato importante. Quando a informação chega ao mercado, o mercado, contrariamente, segundo o próprio Kutter, a biologia, essa empresa não expulsa necessariamente uma outra empresa que estivesse naquele mercado. Mas se ela começar a vencer, a dominar a ideia, aquele mercado, ela emula, ela chama outras empresas, de alguma maneira, para atacar a presença delas. Em alguns casos é bem difícil. A Amazon, por exemplo, hoje a Nobel, né, nos Estados Unidos, emula a Amazon, compete com a Amazon no mercado americano. A Google ainda não tem um buscador pesado que compita com o Google, mas tem o da Microsoft, que já começa também a brigar com o Google, né? Então, às vezes, uma informação, um negócio inovador, uma informação privada, ele tende a ser emulado, copiado, que de alguma maneira pode diminuir o retorno desse negócio. E aqui a terceira parte, né, o financiamento público. Crédito, dinheiro provém da venda de ações no mercado financeiro. Ideia divulgada e o lucro volta a valores normais. Quando o lucro volta a valores normais, a rentabilidade também volta a valores normais. Então, o rendimento das suas ações a partir daí vai ser dentro da média de mercado, né? É nisso que a importância da tecnologia, o único meio de se obter um valor adicionado, gerar renda no longo prazo. De alguma maneira, já falamos aqui também, né? O papel do direito para que esses negócios se realizem. É por isso que talvez possa ser explicado por que nós não tenhamos um Google, um Amazon, uma Oracle. Diz o nome de empresas novas aí, que surgiu nos últimos 20 anos, assim, que arrebentou. Eu só lembro das pessoas de tecnologia, mas eu sei que nos Estados Unidos deve ter muito mais. A Apple da mesma área, né? Eu queria alguma coisa de biotecnologia, alguma coisa assim, que eu não lembro. Tem aquela daquele cara que conseguiu fazer a sequência do DNA antes dos pesquisadores públicos, do Venture, né? Alguma coisa assim. Que é uma empresa que o cara montou para sequenciar o DNA. Isto é, quem comprou o negócio quando ele estava prometendo fazer isso, vai ficar bilionário em 5 a 10 anos, né? Parece-me que para sequenciar um DNA há 5 anos atrás custava, sei lá, 30 milhões. Parece que hoje já custa 100 mil. A proposta é que em 3, 4 anos custe 20, em 5 vai custar $1.000. Então, sei lá, todo mundo... Daqui a 10 anos pode custar $500, então $500 vai ser o preço de fazer a sequência linear. Então vai ser um troço que vai vender a rodo, né? Tem que só vende uma vez, você faz uma sequência e acabou, né? Aí depois o cara quer fazer a sequência do cachorro, do gato, da galinha, né? Vai se popularizar tanto que pode chegar a esse ponto. Então, talvez por isso, é só uma hipótese, que os Estados Unidos, com essa cultura do cumprimento dos contratos, né, com essa cultura do mercado de ações, seja o ambiente ideal para o aparecimento dessas empresas.
né? Talvez outras sociedades como a nossa, com gente tão capaz, tão inteligente, tão esforçada, tão trabalhadora, mas sem esses instrumentos jurídicos bem desenhados, bem executados, talvez não consiga o mesmo resultado do ponto de vista econômico, não consiga criar empresas tão inovadoras. É uma hipótese, não sei se ela explica tudo, mas é uma excelente hipótese. Antes do Pedro fazer uma apresentação aqui rápida, básica, sobre o Poder Judiciário, com dados quentíssimos agora coletados aí numa pesquisa que ainda não foi nem para a imprensa, né, Pedro? Mas bem interessante a história. Eu queria abrir rapidamente aqui para, sei lá, tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas, até mesmo perguntar já se vocês gostaram, se o curso está mais ou menos bem formatado, se vocês querem que pode melhorar. Porque a nossa ideia, como eu disse no início, era que vocês saíssem daqui com muita vontade de estudar Direito da Economia e com muitas dúvidas. Não sei se a gente conseguiu fazer isso, né? Um curso de maior extensão, né? Com mais temas, né? O Wilson abordou a questão a importância das instituições aí no desenvolvimento econômico e o judiciário como uma instituição, né? A gente não poderia suportar aí alguns comentários aí rápidos aí sobre o Poder Judiciário, né? Como no Poder Judiciário são decididas disputas, né, sobre a alocação de direitos, né, é essencial, né, que o Judiciário seja considerado como instituição, seja estudado também, né. Os principais problemas entraves ao desenvolvimento, muitas vezes, é justamente o funcionamento desse Judiciário. A inefetividade, muitas vezes, do Poder Judiciário, né. Enquanto instituição, a gente pode considerar que o Judiciário sofre assim, de três tipos básicos aí de ineficiência, que a gente classificou aí, essas três aí, que estão aí. Ineficiência das regras e estrutura que governam o Judiciário, ineficiência das leis que o Judiciário é obrigado a fazer cumprir, né, enforce, né, implementar, e ineficiência de como a estrutura judiciário oferta se conforma aos processos, a demanda, como ele está bem estruturado ou se ele está mal estruturado para a demanda que chega a ele, né? Eu acho que principalmente nesse terceiro ponto aí, o judiciário brasileiro eu acho que é bem problemático, né? Então essas são as três formas de ineficiência aí que a gente detecta aí nos judiciários, né? E se sabe que fatalmente um judiciário com qualidade, né, ele contribui para o crescimento econômico, né? Porque um judiciário eficiente, que faz muito gastando pouco, um judiciário que propicia um nível alto de segurança jurídica e, portanto, com nível alto de segurança jurídica a gente tem os investimentos são facilitados, existe um montante maior de investimentos que é canalizado para um país que tem um nível de segurança jurídica maior, né? Tem um estudo da OCDE que é muito interessante, que foi feito, que tentou estudar quais seriam os principais, as principais variáveis que influenciariam os investimentos diretos estrangeiros. FDI, né? Fala. IED, investimentos estrangeiros diretos. E aí se chegou à conclusão que a segurança jurídica estava na terceira colocação, né? O primeiro variável que influenciaria os investimentos diretos seria o tamanho do mercado, né? O tamanho do mercado. Vocês acompanham a jurisprudência do TCU? Alguém consegue imaginar a segurança jurídica no TCU? É brincadeira, os caras decidem numa sessão de um jeito, no dia seguinte ou na mesma hora, 10 minutos depois, decide de outro jeito. Então como é que você pode orientar seu administrador? Como seu administrador pode agir diante de um tribunal que age dessa maneira? Cria uma absoluta balbúrdia na administração às vezes, né? Não. A estrutura é muito parecida com a do TSE, então dificulta muito a segurança lá, não tem se tiver um judiciário que possa dar mais previsibilidade, o que acontece? Os agentes econômicos já vão saber de antemão quais os resultados esperados de uma possível recurso ao Poder Judiciário. Então, o que fatalmente acontece? Se você tem maior previsibilidade, você aumenta a probabilidade que
que haja soluções assim entre os próprios agentes, porque você já sabe de antemão qual vai ser o resultado da ida ao judiciário. Então você pode negociar com maiores condições com uma lide com a outra parte, porque você já tem os elementos, você já sabe o que te espera. Então a previsibilidade, em termos da decisão judicial, pode atuar muito no sentido de facilitar aí os acordos entre agentes e como consequência, pode até evitar um futuro acesso, uma futura recurso ao Poder Judiciário, né? Então a previsibilidade, a segurança jurídica tem esse efeito positivo, né? De deixar tudo em pratos limpos, pratos claros, facilitando os acordos entre as partes, né? Tem essa grande vantagem aí. Bom, só dada essa importância da gente ter um judiciário com qualidade, eficiente, com todos esses elementos, vamos dar uma olhada em algumas iniciativas recentes aí com relação ao nosso Poder Judiciário, que estão indo muito ao encontro aí dessa maior eficiência. Algumas iniciativas recentes aí para tentar melhorar a atuação do nosso Poder Judiciário. A gente tem a súmula vinculante, né? O Instituto da Repercussão Geral, a súmula impeditiva de recursos, os recursos repetitivos, tudo isso, né, com o objetivo aí de, fazer com que as ações não cheguem muito às esferas superiores, né, dos tribunais, né. E, na verdade, é um grande problema aqui do nosso país, né, o montante de ações assim, sobre os quais tem que se debruçar, por exemplo, o Supremo, né, nos Estados Unidos, né, a Supreme Court lá, elas simplesmente escolhem os casos que quer julgar, né? Então eu falo, eu vou julgar esse que é importante, esse daqui, esse ali. Que é um pouco o que está sendo feito aqui no nosso país com a repercussão geral. Ou seja, só vão para o Supremo aqueles casos que realmente têm impacto para o país, né? Então são iniciativas que na verdade têm o objetivo de melhorar a eficiência aí do nosso Poder Judiciário. E também a criação do CNJ, né, que é um órgão aí que tem por incumbência aí fazer o controle administrativo, financeiro, disciplinar, né, do nosso Poder Judiciário, que era muito importante, uma crítica, aquela crítica recorrente que o nosso Judiciário é uma caixa preta, né? Hoje em dia isso daí já está diminuindo muito por causa da criação do CNJ, né? E o CNJ, né, com essa atribuição, com a criação do órgão em 2005, vem tomando muitas iniciativas boas aí para melhorar a eficiência do nosso Poder Judiciário. Destaco algumas delas aí, por exemplo, o planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico, não sei se vocês sabem, o Poder Judiciário tem um planejamento estratégico muito bem definido, Resolução 70 do CNJ. Ou seja, as ações, as iniciativas do Poder Judiciário estão todas delineadas nesse planejamento estratégico, com metas, objetivos, indicadores para o cumprimento. Então, isso é uma coisa revolucionária no Poder Judiciário. Então, uma grande iniciativa do CNJ é a realização desse planejamento estratégico do Poder Judiciário como um todo. E todos os tribunais, né, têm que estar alinhados a esse planejamento estratégico e foram chamados para elaboração desse planejamento estratégico, né? E como consequência um pouco como consequência também desse planejamento estratégico, mas não só como consequência, há um grande esforço hercúleo aí do CNJ para a elaboração de estatísticas sobre o Poder Judiciário. Vocês já ouviram falar do Justiça em Números? Alguém já ouviu falar? Justiça em Números? Então, o Justiça em Números é esse grande esforço aí do Poder Judiciário de se conhecer, de elaborar indicadores até para saber em que medida o planejamento estratégico está sendo cumprido ou não. Um indicador a estatística na verdade é fundamental para qualquer política pública, porque na verdade você vai saber se uma política pública foi efetiva, eficaz ou não. Você precisa de uma estatística, você precisa saber. Até para você formular um indicador você precisa de uma estatística, né? Então esse esforço aí foi feito aí pelo CNJ, um esforço no sentido de criação de estatística, né, de elaboração de indicadores para medir os desempenhos dos tribunais, para medir o desempenho dos juízes. Hoje em dia a gente tem lá o Justiça Aberta, você pode ver a produtividade dos magistrados, você entra lá na hora que você quiser, fala, quero ver quanto produz esse juiz aqui, está lá. Esforço de maior controle social, transparência, para
melhorar essa performance do Poder Judiciário, né? Algumas também medidas aí para aumentar a eficiência das execuções, principalmente. O Infojude, Bacenjude, Renajude. Vocês provavelmente conhecem o Bacenjude, né? São formas aí, são sistemas altamente eficientes que permitem que o juiz possa ter acesso aos bens, né? Tem gente que acha que nem tão eficiente, né? Mas pelo menos melhorou, teve esse efeito de melhorar um pouco o nível de execução aqui no nosso país, né? Por meio desses sistemas, o juiz pode ter acesso a contas bancárias, facilitando aí medidas de execução, né? E também, por fim, uma iniciativa bem interessante, no sentido de evitar que os próprios litígios cheguem ao Poder Judiciário, um movimento aí pela conciliação, né? Que foi bem interessante, que começou como algo temporário, hoje em dia já é um movimento permanente, tem se mostrado aí bem eficaz, né? Só que apesar de todas essas iniciativas, né, a gente vê aí que de 2004 a 2008, o que aconteceu? Um aumento aí de 29% aí dos processos em tramitação nessas três justiças, Trabalho Federal e Estadual. Aumento de 29%. Né? Passaram de 54 milhões para 70 milhões. E aí agora, os dados recentes de 2009, mais de 80 milhões. Então você vê o volume de processos aí do nosso Poder Judiciário é uma coisa enorme, né? Então tem um grande desafio aí ainda para melhorar mais a eficiência dessa justiça, né? E de fato tem um grande impacto do Poder Judiciário aí na economia, né? Aí eu mostro uma pesquisa aí do Castelar que, na verdade, com alguns empresários, mais da metade chegou à conclusão, né, que o mau funcionamento do judiciário prejudica a economia, 50%, né, no universo que ele pesquisou. E 25% disse que o mau funcionamento do judiciário afetava a própria empresa, né? Então a gente vê aí a importância aí do Poder Judiciário em quase todas as pesquisas que eu vi até hoje foram nesse sentido, né? Aí outro dado, né? Tem alguns dados recentes que saíram, uma pesquisa da GV, não sei se vocês conhecem esse índice de confiança na justiça que foi elaborado pela FGV de São Paulo, né? É interessante, foi elaborado recentemente esse índice de confiança na justiça aqui. Eu tenho depois os dados aí, mas que a gente está meio adiantado, depois eu mostro para quem tiver. Aí só algumas estatísticas para vocês verem aí, a taxa de congestionamento, que é altíssima aí. A gente separou por Justiça Federal aí, em segundo grau. Apesar de declinante a taxa de congestionamento, basicamente é uma medida que serve para medir o número de processos que estão em tramitação naquele ano que não foram julgados, né? Então, aqui, por exemplo, uma taxa de congestionamento de 67% significa que de cada 100 processos que entraram, né, que tramitaram naquele ano, 67 não foram julgados naquele ano, né? Então, altíssimo, né? Apesar de declinante aqui na Justiça Federal. Você vê que a Justiça Federal está fazendo um bom trabalho no segundo grau aqui. Justiça Federal, segundo grau. A taxa de congestionamento está caindo, apesar da carga de trabalho estar aumentando, que é mais surpreendente ainda. Carga de trabalho é o quê? Você pega o número de processos por magistrado, né? Então, o que é muito interessante, apesar da carga de trabalho estar aumentando, a taxa de congestionamento está caindo, né? Justiça Federal de segundo grau. A gente vê aqui do primeiro grau, está oscilante a taxa de congestionamento, né? Aqui a situação é um pouco diferente, não está declinando aqui, a taxa de congestionamento está aqui, principalmente nas turmas recursais dos atos especiais aqui. Tive uma tendência constante dos atos especiais e nas turmas recursais até aumentando, né? Aqui no trabalho também declinante, né? Também segundo grau, primeiro grau também declinante. E aí a tendência se mantém nesse sentido aí na Justiça Estadual, né, do segundo grau, declínio também, 52% para 42%. E aqui é carga de trabalho no primeiro grau, vamos ver aqui a taxa de congestionamento. Taxa de congestionamento, primeiro grau, juizados especiais, turmas recursais na Justiça Estadual. Tendência mais ou menos constante aqui no primeiro grau. Nos juizados especiais, declínio pequeno, e um aumento aqui nas turmas recursais. Então a gente vê que a tendência é que nas turmas recursais a taxa de congestionamento esteja subindo, tanto na Justiça Estadual quanto na Federal, né?
Bom, só para trazer esses dados aí para vocês aí, um rápido panorama aí desse problema aí que afeta diretamente aí a morosidade aí do nosso poder judiciário aí. Pedrão, parabéns pela palestra. Agradecer a todos a presença. Vamos fazer um debatezinho? Ela está ali de olho na questão do debate do navio baleeiro e do mal samaritano. Conhecimento e produção intelectual de outras pessoas que também nos ajudaram, né? Tem aqui o caso do Ivo, que foi da Flávia Santinoni Vera. Se vocês comentarem o curso com eles, pode levar essa mensagem para eles, porque parte do trabalho, logicamente nós temos a nossa contribuição, nossa visão, né, do problema, tiramos um monte de coisa, colocamos outras e por aí vai. Isso é sempre um processo de acúmulo mesmo, né? É assim que as coisas funcionam, né? A gente teve vantagem também de ter trabalhado junto, né? Então, um está acostumado com o outro. É verdade. Ele tá cheio aqui, viu? Legal. Assim, a reflexão final que eu gostaria de fazer é que, como eu disse no início, o direito à economia é só mais uma ferramenta de reflexão do direito, da sociedade, né, das políticas públicas. Algumas questões são realmente, talvez você não consiga aplicar, são difíceis de resolver. Por exemplo, o mercado de prostituição é um mercado que muito provavelmente aumenta a utilidade das pessoas, né? Um valoriza mais o dinheiro, o outro o prazer sexual, mas é um mercado que justifica do ponto de vista ético, coisas assim, não sei, na verdade. O mercado de órgãos, talvez o mercado de órgãos aumentasse a oferta de órgãos para as pessoas doentes e companhia limitada, mas esse objetivo social desejado permitiria a existência desse mercado? Eu acho que a economia pura não responde questões assim. O mercado de drogas, eu vejo até o Milton Friedman, que foi um dos economistas ultraliberais, que eles chamam de lá mais liberais ainda, são, como é que chamam nos Estados Unidos, do ponto de vista ideológico, libertários, né? Libertários, aquela coisa toda. Hayek. Basta liberar o mercado de drogas, que os preços vão cair, vai ter um desincentivo. Vai me desculpar, me parece simplista essa abordagem da economia ao mercado de drogas. Você pega, a The Economist defende isso, você pega vários colegas economistas brasileiros defendem isso, mas me parece absolutamente simplista, né? Vai ter propaganda de maconha, propaganda de crack, como é que vai ser regulamentado esse mercado? As crianças vão ter acesso a essa propaganda, as pessoas poderão consumir dentro de casa, fora de casa. Tem várias experiências que tentam de alguma maneira mitigar o problema das drogas, não é verdade? Mas eu acho que a economia exclusivamente não responde essas questões. Então tem que ir para a filosofia, para a ética, para a política, né? Para a religião, para a teologia, que eu acho que pode dar outras contribuições a problemas que o mercado, de uma maneira ou de outra, não consegue resolver. Falei no início que tem um certo, é uma área aqui que tem um certo preconceito por parte dos operadores do direito, né? Então acho que o nosso desafio maior, além de passar, eram dois aqui, além de tentar passar os conhecimentos aí de economia da maneira mais agradável, assimilável e da melhor forma possível, também seria tentar mostrar, vencer um pouco esse preconceito que a gente sabe que existe, e mostrar que na verdade trata-se de mais só uma ferramenta, né? E não uma ferramenta que se pretende a verdade absoluta. Na verdade, esse preconceito é até culpa dos próprios economistas, que muitas vezes só veem um lado da coisa, também o lado econômico, né? Então, é mais uma ferramenta que pode ser útil, que deve ser considerada e não negligenciada, né? Acho que esse é o principal objetivo, né? Tem aquela expressão cristão novo, né? Todo cristão novo é um defensor fervoroso das novas ideias, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo nós que estamos começando, né? De não agirmos como cristãos novos, né? Deve ter sempre um processo de reflexão amplo permanentemente, né? Obrigado a todos, gente. Boa tarde. Qualquer dúvida é só escrever para a gente. O material está aqui. Convite reforçado para o encontro lá em
em BH, vocês vão conhecer realmente os feras brasileiros da área, os trabalhos, né, as pesquisas empíricas aí que o pessoal já tem feito. Feras brasileiros e internacionais. Feras brasileiros e internacionais. Cura, né? Inclusive o Cura. Inclusive o Cura. O Cura está bem velhinho, né? Mas vale a pena conhecer. É isso aí, vamos tocar qualquer coisa, é só escrever pra gente, tá bom? Boa tarde a todos.